A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Bem-vindo a mais um Encontro com Deus, o nosso devocional, aonde marcamos o encontro com o Senhor para estarmos crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia, mais uma aplicação pessoal. Hoje, continuando o livro de Números, capítulo 25, em nome de Jesus, dando ali continuidade à história do povo de Israel. Amém? Se você sentir no seu coração, você pode se inscrever no canal, deixar o teu like e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também tenham esse mesmo interesse, que você sabe que essa mensagem vai edificar. Em nome de Jesus. Afinal de contas, o intuito do canal é esse, é ajudar-nos uns aos outros a alcançarmos cada vez mais a graça de Deus. Amém? Então vamos aqui, aleluias, para o capítulo 25 do livro de Números, que diz assim, amém? Quando os israelitas estavam acampados no Vale das Acácias, os homens começaram a ter relações com as mulheres moabitas. Elas convidavam o povo para as festas em que eram feitos sacrifícios aos seus deuses. E os israelitas tomavam parte nos seus banquetes e adoravam os seus deuses. Assim os israelitas se reuniram para adorar o deus Baal-peor. E por isso o Senhor Deus ficou muito irado com eles e disse a Moisés: reúna o chefe do povo de Israel e os enforque diante de mim em plena luz do dia. Assim a minha ira contra o povo de Israel acabará. Moisés disse aos chefes: cada um de vocês mate os homens da sua tribo que foram adorar o deus Baal-peor. Moisés e todo o povo estavam chorando em frente da tenda do Senhor. Então um dos israelitas levou uma mulher midianita para dentro de sua barraca, na presença de Moisés e de toda a gente. Quando Finéias, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se e saiu da reunião. Ele pegou uma lança e seguiu o homem e entrou na barraca e enfiou a lança na barriga dele e da mulher. O homem acabou a epidemia que havia entre os israelitas e que já havia matado 24.000 pessoas. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias fez com que terminasse a minha ira contra o povo de Israel. Finéias é como eu, não tolera a adoração de outros deuses além de mim. Por causa do que Finéias fez, eu, na minha ira, não destruí os israelitas. Portanto, diga-lhe que faça agora com ele uma aliança de amizade. Ele e os seus descendentes sempre serão sacerdotes, porque ele não deixou que os israelitas adorassem outros deuses além de mim, e assim conseguiu que fossem perdoados. O israelita, que foi morto com a midianita, se chamava Zinri. Ele era o filho de Salu e chefe de uma família da tribo de Simeão. A mulher midianita que foi morta se chamava Cosbe. Ela era filha de Zur, chefe de um grupo de famílias midianita. O Senhor ordenou a Moisés: ataquem e matem os midianitas. Eles prejudicaram vocês, pois os enganaram, levando-os a adorar o ídolo de Peor. E também os enganaram no caso de Cosbi, filha do chefe midianita, que foi morta no tempo da epidemia que houve no monte Peor. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ao ler uma história dessa, a gente pode até pensar erroneamente que Deus se agrada com a morte das pessoas, com a destruição das pessoas. Mas a história não é bem assim. Nós temos que entender que aqui estava no início, aonde se estava elegendo um povo santo, um povo que não poderia ser contaminado. Como nós lemos
né, nos capítulos anteriores, Deus já estava agindo no meio do povo midianita. Deus já estava mostrando a glória dele no meio do povo midianita. E os israelitas, eles não poderiam estar envergonhando a esse Deus Todo-Poderoso. Essas mulheres, por ordem de Balaão, nós veremos lá na frente, elas adentraram o campo de Israel e ali fizeram com que os israelitas se contaminassem. Mas aí nós podemos pensar, o mal foi os moabitas ou foi os israelitas? Na realidade, foram os israelitas. Nunca pense que o diabo vai deixar de ser diabo. Nunca pense que o mal vai deixar de ser mal. Mas ele sempre será o que ele é. Nós devemos cair em si de que a tentação, ela vem para nos destruir. Ela vem para nos fazer cair. É por isso que nós precisamos estar em constante vigilância, é por isso que nós precisamos estar nos policiando constantemente, a cada dia, a cada instante, a cada momento de nossa vida, não permitindo que as ataduras do inferno, que as ciladas do diabo, elas venham a surtir um efeito na nossa vida. Aqui, por não policiar, por não vigiar, por se deixar levar pelo Egito que ainda habitava dentro deles, pelo ser carnal que habitava dentro deles, eles se deixaram levar, porque lá em Israel tinha mulheres, não tinha necessidade dele estar se metendo com as moabitas, muito pelo contrário, e além de se envolver com elas, eles ainda se envolviam com as festas, com os sacrifícios e com os deuses dele, sabendo a ordenança que Deus deu. Nós temos que aprender que o pecado ele tem uma consequência, porque o pecado ele gera morte. Aqui nós podemos dizer, mas Deus foi mal, por que Deus não perdoou esse povo? Porque primeiramente o povo não se arrependeu. Você vê que aqui o povo estava em uma epidemia, chorando, clamando, na frente da tenda da congregação. E o que é que esse rapaz faz? O que é que o Zimri faz? Ele pega uma mulher moabita, na frente de Moisés, na frente do povo que estava clamando ali, desrespeitando a presença de Deus, e leva essa mulher para a tenda. O que é que acontece? O zelo tomou de conta desse sacerdote de uma forma que ele não pôde se conter. E nós temos que entender que naquela época era, admissível essas coisas. Hoje não é bem assim. Hoje alguém que te faz o mal não é para você ir destruir ela. Porque quando Jesus chega ali, no Novo Testamento, Mateus capítulo 5, capítulo 6, eu acho que até entra no 7, aonde ele nos mostra como realmente devemos agir mediante as circunstâncias de afrontas. Deus, ele se levanta. Deus, ele não tolera a afronta. Amém? Então nós temos que entender que nós temos que nos privar do pecado, que nós temos que nos privar do que é errado, não porque Deus vai nos matar, não, isso não vai acontecer, mas Ele vai nos deixar ser levado pela ruína que nós estamos procurando. Nós temos que entender que aqueles que se levantam, aleluias, glória a Deus, para servir a Deus, Deus tem o melhor dessa terra para essa pessoa. Você vê que Deus estava trabalhando no meio do povo moabita, Mas o que é que acontece? Eles, aleluias, sem saber de nada, se deixaram levar pelo povo ali de Moabe, pelas mulheres, e se deixaram levar pelos ídolos. E mais uma vez, depois de tanto ensinamento, depois de tanta palavra que foi dada a eles, mesmo assim eles pecaram. E o que foi a consequência disso? A morte de 24.000 pessoas. Nós temos que pensar que o nosso pecado ele tem uma consequência. Mas aí, irmã, então Deus ele não é tão bom como se diz. Nós temos que entender que Deus ele é amor, sim, mas ele é justiça. Deus ele não pode, como eu posso dizer, depois de tudo o que Jesus passou por nós, simplesmente fechar os olhos. Deus ele está pronto a nos perdoar. A palavra de Deus diz que ali, se eu não me engano, não sei se é em Colossenses, sei que em uma das epístolas, Paulo diz, filhinhos,
ou é Timóteo que diz: filhinhos, não pequeis. Mas se vós pecardes, arrependei-vos, porque mediante o vosso arrependimento há um advogado fiel para te defender, há um advogado fiel que vai pleitear a tua causa. Amém? Porque muitas vezes nós queremos colocar a nossa culpa em Deus. Nós queremos colocar os nossos erros, os nossos vacilos em Deus, porque na realidade nós queremos tanto desfrutar das bênçãos de Deus quanto do pecado do mundo. Ainda queremos que Deus seja o quê? Condicente com tudo isso. E não é desse jeito. Se Deus, aleluias, Ele tem um compromisso conosco, nós precisamos ter um compromisso com Ele. Você vê que Deus, ele tinha um compromisso com esse povo, de fazê-los entrar na terra prometida, de entrar numa terra que emanasse leite e mel. E essa terra estava sendo preparada para eles. Mas enquanto eles estavam sendo, aleluia, preparados para entrar, eles precisavam estar em vigilância. Eles tinham que ter ali se levantado e ter fechado as brechas. É por isso que nós precisamos, como servos de Deus, fechar as brechas do pecado na nossa vida. Se você sabe que algo é um ponto fraco seu, trabalhe nesse ponto fraco. Mas não trabalhe sozinho, trabalhe com o Espírito Santo. Ah, irmã, eu sou uma pessoa que... vou dar um exemplo aqui, né? Eu sou uma pessoa que ninguém me faça mal. Se alguém me fizer um mal, eu não consigo me conter. Eu vou lá, eu revido mesmo. Se for possível, eu ajo e faço a justiça com minhas próprias mãos. Você sabe que esse é um ponto fraco seu. Então peça ao Senhor para agir nesse seu ponto fraco. Você tem toda a liberdade de pedir a ajuda do Espírito Santo. Não faça como o povo que endureceu o seu coração. Você vê que esse homem, ele se rebela, ele age como uma pessoa que não conhecesse a Deus. E vai simplesmente o quê? Pega aquela mulher incrédula e bota ali no meio do povo de Deus. E faz o que sabia que estava desagradando a Deus. Ele estava vendo irmãos sendo mortos por causa daquele pecado. E mesmo assim ele foi lá e fez o pecado na frente de Moisés. E muitas vezes nós somos exatamente desse jeito. Porque nós não temos o Moisés, mas nós temos Jesus Cristo. Nós cometemos o pecado com a maior cara lavada. E nós temos que ter a consciência. O nosso pecado, ele tem um preço. Não, irmã, mas aí você diz que se eu me arrepender, Deus, ele vai perdoar o meu pecado. Ele vai. Ele perdoa, com certeza. Se você se arrepender de todo o seu coração, ele perdoa. Mas uma coisa é certa, o fruto do pecado tu vai colher. Tu vai colher, mas sabe por quê? Porque você deu autoridade a Satanás para agir na sua vida. Sempre que a gente se deixa levar pelo pecado, sempre que a gente se deixa levar pelos nossos desejos, sempre que a gente se deixa levar pelo mal, o mal assume autoridade em nossa vida. Você quer um exemplo? Digamos que uma pessoa é diabética. Ela sabe que não pode comer açúcar, né? Que se ela tiver que comer, dependendo da diabetes, quando o seu nível de glicose cai, ela tem que comer um bombom, uma coisa doce, mas uma coisinha. Aí você, sabendo que tem essa enfermidade, sabendo que não pode fazer isso, você vai lá e come um doce, né? Mas não é apenas um pedaço, você come mesmo. Você sabe que mesmo tomando a insulina, você vai sentir alguma coisa. Você sabe que mesmo você tomando a medicação necessária para evitar a ação desse doce que você comeu, você sabe que você vai passar por momentos um bocado ruim. Assim é o pecado em nossa vida. Não existe meio termo, meu irmão. Se a gente abrir lugar para o pecado, não se engana, Satanás, ele não vai perder a chance de entrar na sua vida e fazer arruaça. Ele não vai perder a chance. É por isso que, por maior que seja o desejo, por maior que seja a vontade,
a melhor coisa é cair no altar. A melhor coisa é buscar a presença de Deus. Senhor, tu sabe da minha fragilidade. Senhor, tu sabe, Senhor, que eu não estou conseguindo vencer. Tu sabe, Senhor, seja sincero com Deus. E Ele vai te ajudar. E eu acho interessante aqui, quando ele fala, no fim do capítulo 25, que ele diz assim, ó: se levantem, ataquem o que te prejudicou. Se levante contra esse mal que está na tua vida. Se levante contra esse desejo. Se levante contra esse pecado. Se levante porque você tem um ajudador que vai te ajudar a vencer essa circunstância, que vai te ajudar a vencer esse momento de fragilidade. Ele vai te ajudar. Ele é fiel e justo para fazer infinitamente mais do que pedimos e que pensamos. Nós tão somente precisamos estar buscando a presença desse Deus maravilhoso em nossa vida. Então, ao ler essa passagem, não fique questionando a ação de Deus, mas verifique a ação dos israelitas. Eles estavam sendo defendidos por Deus. Eles estavam sendo ali preparados para a vitória. E o que é que esse povo faz? Dá lugar ao diabo, dá lugar aos seus desejos, dá lugar à sua carne. E por causa disso, eles afrontam a Deus, que estava trabalhando esse favor. Sabe o que é que eu aprendo com isso também? Eu aprendo que quando parece que Deus não está fazendo nada e o pecado bate na nossa porta, é o primeiro sinal, a tentação bate na nossa porta, é o primeiro sinal de que Deus está agindo onde você não pode ver, que Deus está movimentando ali onde você não está enxergando. Por isso que a tentação bate na tua porta, porque o Satanás sabe que o único que pode impedir a tua bênção é você. Então, quando a tentação bater, quando o desejo bater, quando os sentimentos que você sabe que não condizem com Deus baterem na tua porta, te levanta e vai buscar a presença do Senhor. Te levanta e cai no altar. Por quê? Porque Deus está agindo ali, aonde você não está vendo. Deus está chegando e preparando a tua vitória. Aleluias, por isso que o inimigo está se levantando. Então, também se levante contra esse desejo, se levante contra esse pecado, em nome de Jesus. Aqui, nessa época, a guerra era, posso dizer, na carne. Mas hoje a guerra é espiritual. Você lembra da palavra de Efésios? A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas os principados e potestades do mal. Nós estamos em uma guerra espiritual, não é numa guerra carnal. Então não adianta você lutar contra o homem, adianta você lutar, aleluias, com Jesus, contra, aleluias, os desejos, os espíritos que se levantam para destruir a nossa vida. Mas como é que a gente consegue alcançar essa vitória? Simples. Oração, jejum, adoração, busca, rendição na presença de Deus. E você verá que você será tremendamente, oh glória, abençoado por essa mão poderosa que trabalha em seu favor. Você já pensou se aqui, quando essas midianitas tivessem chegado, o povo de Israel simplesmente tivesse expulsado elas, dizendo, não, a gente não quer conversa com vocês. Ai, mas isso... Não, nós temos as nossas mulheres. Ai, mas isso aí como eu posso dizer, intolerância e tal, não sei o quê. Não, eles eram um povo exclusivo. Eles eram um povo escolhido. Você não vê em uma guerra uma pessoa que não tem capacidade ser chamada para lutar. São chamados os capacitados. E se você está nessa guerra, é porque você é capacitado em nome de Jesus. Amém? Então resista, se levante, lute contra tudo que te afasta da presença do Senhor. E você será tremendamente abençoado, porque o Senhor te fará conquistar além do que você pensa. Em nome de Jesus. Amém? Deus eterno, Pai querido, obrigado, meu Deus, por essa palavra. Palavra de alerta, Senhor. Que nos faz, Senhor Deus, despertar. Que nós temos um inimigo ardiloso. Que trabalha, Pai, nas nossas fragilidades e nas nossas fraquezas. Ele não vem de encontro, Senhor, às nossas fortalezas. Mas ele vem de encontro às nossas fraquezas. Por isso, meu Pai, nessa hora,
Nós te apresentamos as nossas fraquezas, as nossas debilidades e te pedimos, Senhor, a tua ação no meio de nós. Ó Senhor, nos ajude a vencer, nos ajude a perseverar e nos ajude a te honrar acima de tudo e acima de todos. Em nome de Jesus. Te apresentamos os cadernos de oração, cada nome, cada linha. Te glorificamos, meu Deus, por tudo que já tens feito e te pedimos a tua bênção sobre nossa casa, nossa vida e nossa família. Abençoa, Senhor. Abençoa nossos esposos, abençoa as esposas, abençoa, Senhor Deus, os filhos, os netos, os pais, os irmãos. Abençoa, Pai. E coloca por terra, meu Deus, toda a seta do inferno contra nossas vidas. Meu Deus, nós te apresentamos nossas debilidades, para que o Senhor venha agir nelas, em nome de Jesus. E que o teu nome seja glorificado em nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Assim, meu Deus, nós te pedimos tua graça e a tua bênção sobre cada um, Senhor, que conosco ora, em nome de Jesus. E assim, meu Deus, nós te glorificamos. Aleluia, por tudo que já tens feito, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, o Senhor te abençoe, fica na santa e gloriosa paz do Senhor e não esquece, guarda essa palavra firme no teu coração. Se levanta contra as tuas debilidades, se levanta contra as tuas fraquezas. Não é momento de você ter pena de você, muito pelo contrário, você tem um Deus todo-poderoso. Ah, irmã, mas eu já errei, eu já pequei, mas existe um Deus que quer te levantar. Então busca a presença dele e você será honrado para a glória dele, em nome de Jesus. Amém? O Senhor te abençoe. Fica na santa e gloriosa paz do Senhor.